Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio número 7, segundo episódio da nossa segunda temporada aqui do Arthur Cury Podcast. Dessa vez com uma outra convidada de peso. Conheço ela há mais de 10 anos já. Ela é campeã e recordista sul-americana, campeã brasileira absoluta, melhor tempo da história do Brasil nos 200 costas em jardas e atualmente nadadora do Minas Tênis Clube e estudante na Universidade de Missouri, nos Estados Unidos. Então, seja bem-vinda, Fernanda Góes. Valeu. Oi, pessoal, tudo bom? Vamos aí para mais um podcast do Arthur Cury. Bora lá, Fer. Um prazer ter você aqui, viu? Obrigado por aceitar esse Prazer é todo convite. meu. Claro. Então, vamos lá, Fer. Agora vamos começar falando mais sobre o seu começo de carreira. O que te inspirou a começar a nadar e como é que foi esse seu início no esporte? Então, para começar, eu tenho um irmão mais velho e também tenho uma irmã gêmea. Então, meu irmão começou a nadar porque ele tinha asma e no prédio onde a gente morava tinha uma piscina, então ele ensinou eu e minha irmã a nadar. Isso foi em São Paulo, no Guarujá, quando a gente morava. E quando a gente mudou do Guarujá para Curitiba, a gente já entrou numa escola de natação e foi eu e minha irmã pro Amaral e meu irmão pro Curitibano. Daí depois disso, acabou eu e minha irmã indo pro Curitibano e assim foi. Foi por isso que a gente começou a nadar. E conta como é que foi esse seu processo de evolução? Quando que você começou a despontar e realmente a ter resultados mais expressivos? Foi quando, na verdade, já no Amaral, que é uma academia, eu e a Luísa, a gente já tinha bons resultados, a gente conseguiu uma prova primeiro ano no Infantil 1. Eu ganhei a primeira medalha no Brasileiro Infantil 1 no final do ano, em Vila Velha. Foi terceiro no 200 e no 100 costas. Aí depois desse ano que a gente pegou Mococa e a gente teve bons resultados, o Curitibano chamou a gente para nadar para eles. E daí, desde que a gente entrou no Curitibano, a gente foi tendo bons resultados, assim, foi uma progressão boa. Nossa. E você teve algum ídolo, assim, pessoa que te inspirou nesse começo? Minha irmã, a Luísa. A Luísa me inspirou muito. A Luísa, o Rodrigo, né, que é o meu irmão que me ensinou a nadar, foram os. A gente não sou muito assim de ídolo e essas coisas assim, eu sempre observo quem está perto de mim e tento ter os pontos bons e usar eles, né? Então, quem tinha muita coisa boa assim para eu pegar era meu irmão e minha irmã e minha família no geral, né? Que legal, Fê. E conta como é que foi esse seu processo de evolução técnica, porque eu que treino com você há um tempinho já, eu consigo perceber que você sempre teve uma técnica mais apurada nos 4 estilos. E para quem está assistindo, que acha que a pessoa nada costas, não, ela nada 400 metros, 200 metros, super bem, em alto nível. É uma das melhores nadadoras do Brasil. Então, Fê, como é que foi esse processo de evolução técnica para você? E como que você se aperfeiçoou nesses 4 estilos? Bom, eu comecei a nadar muito bem o medley e principalmente o cross quando eu me mudei, quando eu troquei de técnico no Curitibano, eu treinava com o Valder e daí o Valder dava mais treino de crawl. Então, quando eu mudei pro Rodrigo Orval, que eu comecei a treinar muito medley e fazer mais séries malucas de medley, de costas. Então, foi muito treino, assim. Foi mais treinamento do que foi aprender na raça, assim. Tipo, cada vez tentar nadar mais fácil para aguentar os treinos do que, tipo, muita observação ou filmagem, essas coisas, assim. Foi Entendi. mais treino. E você tem algum educativo favorito para os 4 estilos? O pessoal gosta bastante, eles estão sempre pedindo educativos inéditos, alguma coisa do tipo. No podcast com a Julinha, ela passou Carla Drill, não sei se você chegou a ver, mas se você tiver algum educativo inédito, alguma coisa assim, não precisa ser Tá bom. inédito, outra coisa depois que funciona muito bem. Não, não sei se é inédito assim, eu nem sei o nome dos educativos, mas principalmente do Costas, eu fazia muito com o Rodrigo com o copinho na cabeça, o copinho de água na cabeça, então cheguei a nadar bastante, controlando o copinho de água na cabeça. E eu fazia muito parada de mão, só que em vez de aqui, eu faria no ar, assim, sabe? Não sei como explicar agora. Sei.
Teria que mostrar. É. Eu posso mostrar um vídeo Seria, também aqui pro pessoal. De repente eles têm seria com a mão apontando para o céu e não para trás, eu não sei como explicar. uma mão Seria apontando para para cima cima. e você faz um É, ciclo e daí elas se encontram bate no e ar. daí faz outra. Isso. E para os outros Esse eu fazia estilos? muito. Pro, pro Borbo eu gosto uma abraçada imersa, uma completa. Esse acho que é comum, todo mundo faz, mas é inédito. Uhum. E eu gosto muito também da perna de crawl e braçada lenta de borbo, pro borbo. Pro Burbo. Bem controlado, tentando lutar bem por cima da água, mas lento. Pro peito é duas pernas uma abraçada, duas pernadas uma abraçada. E o Esse é ótimo. crawl, três braçadas, espera braço. Não sei como é que fala Aquele que isso, você mas... faz 3 braçadas e desliza na terceira, Esse. esse é bom. Gosto bastante também. Para coordenar o nado, aproveitar o deslize, também é legal. Sim. Antes, eu, quando eu treinava com o Rodrigo, eu sabia bastante educativo, mas daí eu fui aprendendo tanto assim que agora eu nem falo o nome, assim, eu só faço por conta. Então eu vou Uhum. esquecendo Mais como é que chama automático. educativo, eu só faço no automático só. Eu também, nem tenho nenhum nome específico. A gente vai ter que É, criar. Vamos criar uns nomes aí, depois postar. tipo Carla. O Carla Drill. Mas, Fer, falando agora sobre decisões complicadas na vida de um adolescente, como, por exemplo, decisão de ir para a faculdade. Conta pra gente como é que foi a sua decisão de ir para os Estados Unidos. E, conta pra gente como é que foi esse processo. Bom, eu tudo começou porque eu nunca tive esse sonho de ir para os Estados Unidos. Sempre quis ficar perto da minha família, sempre quis morar em Curitiba. Eu tinha uma relação muito boa com meu ex-técnico, em sentido de cumprir metas e estar treinando bem, que era com o Rodrigo Herval. Então, a gente fez um ciclo olímpico, praticamente, quando eu entrei com ele em 2017, e meu foco era Tóquio. E antes disso, eu nem pensava em Estados Unidos, não procurava saber de nada, não tinha zero vontade, assim. Mas esse ciclo, esse período todo de treinamento até Tóquio foi bem sofrida, assim, foi, assim, tomou muito de mim. Então, quando eu não consegui cumprir essa meta, porque até então todas as metas que eu tinha feito com o Rodrigo para cada ano, assim, eu tinha cumprido, Maria Lenk, competições internacionais, eu tinha cumprido, e só ficou faltando a que eu mais treinei para conseguir, que era a Tóquio. Mas com o Covid veio e acho que não só para mim, mas para muita gente foi assim, como é que eu posso dizer? Uma experiência Sim, difícil, uma destruição de um sonho praticamente, né? frustrante. Uhum. Trabalho inteiro, assim. E depois disso, depois de eu não ter conseguido ir para Tóquio, eu decidi que eu tinha que mudar, que eu tinha que sair, eu tinha que mudar de técnico um pouco, porque eu já estava muito estressada, tinha que mudar de clube. Eu tinha que fazer alguma coisa para sair da depressão assim que eu entrei. Eu precisava sair, ia treinar, mas eu não tinha nada que me motivasse mais, assim, eu precisava mudar, sabe? Precisava ter novos ares, alguma coisa nova que me motivasse de novo, assim. Então, Entendi. daí foi que eu comecei a pesquisar para ir para os Estados Unidos e fiz tudo por conta, sem saber inglês, eu não quis gastar dinheiro. Primeiro que não tinha muito dinheiro para gastar na época com agência, então eu fiz tudo por conta. Eu mandei e-mail para não sei quantas universidades, eu li as coisas do NCAA, tentava traduzir no tradutor, foi tudo por conta, assim. Foi bem difícil, bem sofrido também, porque não é fácil. E depois que tudo deu certo, esse processo seu de entrar na universidade, você se mudou, chegou nos Estados Unidos, na Universidade de Missouri, fica em Columbia, Missouri, certo? Isso. Uhum. E como é que foi a sua adaptação à vida nos Estados Unidos, tanto no aspecto pessoal como no esportivo? Uau, foi muito difícil para mim. Nossa, foi acho que uma das piores experiências assim para mim.
porque eu sou muito apegada à minha família e também na época eu estava em um relacionamento, então quando eu deixei tudo para trás, eu já não estava em um bom estado mental. E ir sozinha para um lugar que eu não sei falar a língua, eu não faço ideia para onde eu estava indo, eu não fazia ideia para onde eu estava indo, porque eu nem visitar eu não fui visitar. Então eu sofri muito, assim, os primeiros 6 meses, porque eu não conseguia me comunicar, não conseguia fazer amigo, e foi tudo muito rápido, assim, porque eu cheguei em janeiro lá, que é o meio do ano deles. Então a minha turma, elas já se conheciam, todo mundo já se conhecia. Eu cheguei muito no meio de tudo, assim, eu tive que me adaptar muito rápido. Então foi bem sofrido para mim, foi eu tive que ser muito forte para continuar e seguir com a carreira de estudante e atleta, né. E chegou no inverno ainda. É uma coisa você chegar no sol, outra coisa é você chegar Também. na neve ali, aquele Ah, mas clima. se bem que isso não me incomodou muito não, eu acho que Incomodou? eu estava: "Uau, eu tô vendo neve, aqui Ah, neva", menos mal. tipo, É. eu estava felizona, assim, É, eu acho que bom, incrível. É, que bom. Porque às vezes pega um menos 30 graus ali, já interfere completamente. sim. Mas Eu cheguei bronzeada, a galera tudo branquela, e eles porque falam, estava eles em separam, eles neve. falam. Sim, sim. Mas você chegou na Universidade de Missouri. Para quem não sabe, a Fer treina com Andrew Rivers, o head coach da Universidade de Missouri. Ele é irmão do Matt Rivers, que foi campeão olímpico dos Estados Unidos. Então, o cara é um nome de peso, assim, conhecido nos Estados Unidos e mundo afora. Fer, conta pra gente sobre o seu treinamento nos Estados Unidos. Tem alguma diferença significativa com relação ao treinamento aqui no Brasil? Olha, a diferença para mim que acho que você sabe, quem passou pelo Rodrigo não tem como sofrer em questão de treinamento, assim, já passou quem passou pelo Rodrigo, não tem nada mais desafiador do que Grande isso. Rodrigo, se você estiver assistindo isso, um salve para você. O Rodrigo Herval, beijo, faz um tempo que eu não falo com você, mas Grande Rodrigo. faz grande parte da minha trajetória aí da natação. Então, mas o que eu senti de diferença lá, o que me prejudicou um pouco também, foi a musculação. Lá as meninas pegam muito pesado na musculação, levantamento, essas coisas assim. Então, eu acabei ficando muito forte de tronco e minha habilidade que era de frequência alta e rotação de ombro no pós, assim, me prejudicou um pouco. Eu fiquei muito forte de tronco e pesada, assim, sabe? Então, acho que isso é uma adaptação que me prejudicou um pouco, assim. E acho que foi isso que eu mais senti diferença, a comida também, né, mas isso não tem a ver com treino, mas a musculação pra mim que pegou mais. E você mencionou agora a comida, então, como é que foi essa. Qual que é a diferença da alimentação nos Estados Unidos com a alimentação aqui no Brasil? Putz, é muita diferença. Até a comida saudável lá, que no meu que tinha no meu refeitório, não, eu não conseguia sentir que era saudável, assim, sabe? O arroz, o feijão não tem, né? Mas o arroz, a carne, assim, parece que é tudo muito processado, muito sódio, então eu sempre me sentia muito inchada lá, mesmo fazendo dieta, eu não conseguia baixar peso, eu sempre estava inchada, muito forte, e era tipo, era difícil ficar fina que nem eu era aqui, sabe? Eu estava muito com massa, assim, corporal. Uhum. E, Fê, então, agora que você se adaptou a esses treinamentos nos Estados Unidos, ano passado você acabou trocando de clube, você veio representar o Minas Tênis Clube aqui em Belo Horizonte, treinou aqui um tempo também. Queria que você contasse como que foi o seu processo de para voltar para o Brasil e representar o Minas Tênis Clube no Brasileiro de Recife, que foi a primeira competição a nível nacional, certo? Que você representou o Hum, Minas, isso ano passado. sim, Você teve resultados em que você comemorou, ficou super feliz, tá com energia ótima e deu para ver que você ficou surpresa com o seu resultado. Conta um pouquinho para a gente sim, sim. sobre isso. Eu estava vindo uma fase bem sofrida em Missouri, ó, falando inglês já, Ó, viu? porque
porque eu tive muitas lesões lá. Com o Rodrigo, treinando aqui no Brasil, nunca tive lesão nenhuma, e lá eu tive muitas, assim, ombro, quadril, joelho, eu tive problema também com o siso, então eu tava muito tempo, assim, tendo muitas dificuldades, sem conseguir treinar por um bom período, assim, sem intervalo para me recuperar de alguma coisa. Então, eu vim para Recife e eu tava com muita dor no ombro. E eu fui descobrir que eu tava com tendinite. Então eu competi o Maria-Lenk, o Recife, era Maria-Lenk, né? Era. Recife, Troféu Maria-Lenk, Brasil, eu troféu. competi, Troféu Brasil, desculpa. Competi com muita dor no ombro. Então no 100 costas eu tava fazendo gelo, eu não conseguia, eu nem aqueci pros 200 costas que foi por Deus, assim, que eu falo que eu ganhei, que era a minha última chance de ser convocado para o Pan-Americano, era ganhando 200 costas, né? Que foi no último dia, foi no último dia, minha última prova, no caso, né? E era a minha última chance de ser convocada, ou ter a chance de ser convocada para o Pan-Americano. E da 2,14, assim, foi para mim, e ganhar a prova, assim, para mim foi um milagre, assim, sabe? Porque eu não tava nem conseguindo treinar, eu não tinha nem conseguido aquecer por causa do ombro, tava com muita dor e mentalmente também não tava na minha melhor fase. Então eu fiquei muito feliz, assim, eu até choro, eu lembro de eu chorando e dando entrevista, falando sobre, e para mim ali foi Deus, assim, que me ajudou muito, assim, sabe? Eu acredito muito em Deus, então eu pedi muito, então para mim foi isso. Nossa, que legal, Fer. Para quem E, tá acompanhando. e Ah, vontade de ir pro Pan-Americano, deixei tudo na água. Eu fui ainda depois nadar o revezamento, o 4 por 100 medley. E aí a gente pegou segundo, as meninas, né? E eu passei muito mal depois, depois dessa prova. não. Eu dei tudo nos 200 costas, dei tudo, eu não conseguia andar direito depois dos 200 costas. E ainda fui na Del Heavy, e depois do Heavy daí passei mal. Nossa. Pessoal que está acompanhando, às vezes parece que a rotina de um nadador profissional ela é uma constante, só que não, tem, igual eu sempre falo, tem muitos altos e baixos, e natação é um esporte que é difícil você aproveitar o processo todos os dias. Uma semana você pode estar super bem, motivado, feliz e grato, e na outra você pode estar se sentindo um lixo, realmente. Então, É, o pessoal que está assistindo viu que a Fernanda teve que passar por um processo super difícil de adaptação nos Estados Unidos, não sabia falar nem inglês, e agora, hoje, eu vejo ela conversando com o Nick Albeiro todo dia em inglês, ali, tranquilamente, sabe se virar. é, Ela tá adaptada, feliz, dá para ver a energia dela. Ela consegue transmitir isso para as pessoas, e é muito legal ver ela se divertindo hoje com o esporte. E isso me leva a te perguntar, Fer, estamos no ano de Olimpíadas, a nossa seletiva olímpica já passou, você vinha treinando super bem, eu quero que você conte sobre a sua experiência até a seletiva olímpica e o que que aconteceu algumas semanas antes meu da Deus. Olimpíada. É, pois é, esse ano foi mais um ano difícil para mim. Eu sempre treinando muito forte, sempre focada e dando tudo de mim sempre, que tinha o objetivo de Olimpíada de novo, e eu tava fazendo de tudo na água, dando tudo que eu tinha na água para conseguir isso. Mas tem algumas coisas que a gente não consegue controlar. Então, as minhas dificuldades antes da seletiva foram 4 amidalites, praticamente uma por mês. A pior de todas, que ali foi muito difícil para mim colocar na minha cabeça que eu ainda podia nadar a seletiva, foi quando eu peguei dengue, acho que um mês e meio ou um mês antes da seletiva. E quando eu estava me recuperando da dengue, eu peguei mais uma amidalite, que foi acho que minha quarta amidalite. E depois que eu me recuperei da amidalite, eu peguei uma virose. E essa virose foi 2 semanas, uma semana antes de a gente viajar, né? A gente viajou sexta-feira, o Troféu Brasil começava na terça, Isso. e eu tinha me recuperado
da virose, assim, que eu quase desmaiei no banheiro aqui de casa. Que eu achei Nossa. tanto que eu achei que eu tava com dengue de novo, porque eu fiquei muito fraca, pressão baixíssima, assim. E eu me operei no domingo, sexta a gente viajou e eu mal treinei direito. Eu fiquei mais tempo parada me recuperando de novo de situação de saúde do que treinando, assim. Mas todo o período que eu treinei, eu sinto que eu tava dando o meu melhor e que eu tava, se eu continuasse com um período inteiro bom de treinamento, eu acreditava muito que eu poderia fazer o índice. Então, E, para mim e quanto foi, a querendo ou não, Uhum. foi uma Pode- vitória eu ter ido pro Troféu Brasil, assim, sabe? E depois de passar por todas essas situações difíceis, complicadas, como que você performou na seletiva? Bom, eu, para contar, assim, acho que quem soube disso mais foi o Serjão. Quarta-feira, a gente ia viajar na sexta, certo? Quarta-feira a gente fez um broken e eu falei assim pra ele, ó, acho que nem vale a pena eu ir pra seletiva, porque o meu broken foi horrível, assim, horrível. Eu senti muita dor no corpo, assim, porque eu fiquei parada por causa da virose, tava fraca e, e eu sofri muito para fazer esse broken. Então eu olhei pra cara dele e falei, olha, eu acho que não vai dar. Eu pensei em não ir para a seletiva, mas eu queria crer ainda que eu ainda tinha eu tinha que ter a minha chance, certo? Tinha que pelo menos tentar. Então eu comecei com o sem peito, só para dar aquela quebrinha no gelo, assim. E no dia do sem cos foi o dia que o Nick pegou o índice de 200 borbo. Então, e a prova dele foi exatamente antes da minha. Ele nadou e eu tinha que nadar em seguida. Só que eu saí do balizamento para ver a prova dele, gritei tudo que eu tinha para gritar. Fiquei maluca, assim, a adrenalina subiu um monte. E quando ele pegou o índice, eu comecei a chorar, não conseguia parar de chorar, eu não sabia nem como é que eu ia conseguir nadar. Mas acho que isso me deu muita energia, assim, deixou a minha adrenalina muito alta, adrenalina, que eu consegui dar um 2 no sem costas, que é um segundo acima do meu melhor, e pegar segundo. Então isso me deixou muito motivado, assim, eu ter conseguido dar um 2. Acho que não tá tudo perdido assim, eu tenho uma chance ainda. Que vai que no dia eu me sinta muito bem e que eu esteja com essa motivação e algum milagre de novo aconteça. Uhum. E eu fui pro 200 costas no último dia, assim, eu fui para dar tudo que eu tinha. Eu dei tudo que eu tinha, fiz 2 de 16, não lembro agora, Uhum. não vou lembrar agora quanto que eu fiz. Eu só sei que eu dei tudo que eu tinha para dar, não mal Sim. consegui sair da piscina. E Uhum. depois que eu saí ainda, eu parei, eu não consegui dar a volta, que quem pegava pódio estava dando a volta na piscina, né? Na parada para eu cumprimentar, cumprimentar meus pais, eu parei e eu comecei a vomitar. Tudo que eu. Água, tudo. Eu não conseguia parar de vomitar. Eu fiquei até terminar a final B sentada vomitando depois sem Nossa, costas. Não é muito. Você não sabia disso, né? não Ninguém sabia. viu. Ninguém viu, porque Nossa. tava acontecendo a final B e eu tava na beira da piscina com o pessoal da arquibancada. Tiveram que chamar um médico, eu tinha que sentar. Quase me levaram pra ambulância também. Fiquei lá vomitando até me Nossa. sentir bem. E eu dei Caraca, tudo, assim. Eu terminei a prova. caraca, Fê, legal. E eu sempre vi, desde que a gente treinou junto no Curitibano, que eu via você ali do meu lado, na raia do lado, treinando que nem, sabe? Eu via você treinando e ficava, meu Deus, essa mulher treina muito. O que é isso? Você sempre foi É, raçuda, e é um negócio que é algo que eu admiro muito em você. E para o pessoal que obrigada. está assistindo, que às vezes nada uma prova sai inteiro da prova, olha, tem que sair assim. É, tem que O que você sair pode controlar é o seu vomitando. esforço, é aquilo que você faz. E às vezes você acaba pensando no que outra pessoa faz, você não foca no seu e acaba que Exato, perdeu uma exato. Isso é muito oportunidade. importante. E até te Muito perguntar como que importante. você lida mentalmente com as suas provas e também com o dia a dia mesmo. Se você pensa muito no resultado final, ou se você tenta Uhum. focar
no agora. Quais são as Olha, estratégias que você usa para focar nisso? eu acho que eu sou muito focada no agora, para falar a verdade, assim. Eu nunca parei para pensar muito nisso, mas quando eu sei que vai ter série forte, assim, eu sempre tô animada para fazer. Tenho essa loucura de querer fazer série difícil e treinar forte e dar tudo que eu tenho. É uma coisa minha, assim, sabe? Então, para mim, eu sempre gostei de treinar, sempre gostei de desafio. E em competição, eu acho que é muito coração, assim. Eu sempre fui muito coração, muita emoção, assim, adrenalina. E eu sempre deixando tudo na água, assim. Nunca me importei muito com quem tá à minha volta, em balizamento, essas coisas assim. Eu sempre tô focada na minha, sem pensar muito e preparada para dar tudo, né? É isso que Qual eu foi o, penso, mo- praticamente. e qual foi o momento mais feliz que você viveu no esporte? Numa competição, assim. Uh, Tem algumas, eu não sei se eu consigo decidir. Mas o Pan-Americano de 2019 foi muito bom para mim, porque eu nadei 7 ou 8 provas em todas as vezes que eu caí na água, eu melhorei meu tempo, tanto na Nossa. eliminatória quanto na final. Então, essa competição acho que foi a melhor da minha vida. Tanto que eu bati o recorde sul-americano de 200 costas, né? Foi no Pan-Americano de 2019, eu fiquei em quarto. Não veio com gosto tão bom, porque eu errei minha passagem, porque eu fiquei em quarto, né? Eu queria o terceiro lugar ou uma medalha, mas essa tem também a primeira vez que eu ganhei o Maria Lenk, que eu tinha 16 anos. Eu não, na verdade, eu não ganhei, eu fui a primeira brasileira, eu perdi para uma argentina, que estava competindo na época. Mas para mim, 16 anos, foi Nossa. loucura, assim, eu fico maluco. Então, esses E foram meus dois momentos, assim. como você estava mentalmente para essas provas? Você se lembra da energia? Como é que estava? Lembro, quando eu tinha 16 anos, eu era pura emoção, né? Nada controlada. Eu tinha chilique, não é chilique antes da prova, mas eu chorava antes da prova, não sei por quê. Era tanta adrenalina, tanto nervosismo, ansiedade, que o meu jeito de me controlar era chorando. Então, o Rodrigo sempre trabalhava comigo antes da prova, assim, me acalmava um pouco, e era muito coração, né? Já em 2019, no Pan-Americano, que eu sinto que foi uma competição tão boa para mim, que eu fui muito controlada, assim, sabe? Eu fui feliz, eu fui me sentindo preparada, eu sentia o nervoso, mas eu sabia que aquele nervoso era bom, assim, eu já entendia minhas emoções, sabe? Já entendia o coração acelerado, a adrenalina e já sabia como usar. Então, eu estava muito bem preparada, muito bem treinada, eu sabia muito bem o que eu queria. Então, 2019 foi bem diferente, assim, o Pan-Americano foi especial para mim. Que legal, Fê. Agora eu tenho mais duas perguntas para te fazer antes da gente começar as perguntas curtas, para a gente finalizar, as perguntas Tá groselhas. bom, Mas antes disso, eu queria pedir para o pessoal deixar o like, caso vocês estejam gostando do conteúdo. Vocês comentem abaixo, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, porque isso ajuda vocês a ficarem por dentro desse e de outros conteúdos que eu venho a postar. E é isso. Vamos para a próxima pergunta, então. Fer, vai. você teria algum conselho para as pessoas que desejam atingir a sua melhor versão no esporte? Ai, ai, que difícil. Olha, eu acho que estar feliz é muito importante, muito mesmo. Saber. Uma coisa que eu aprendi muito quando eu vim para cá é saber agradecer e aproveitar as pequenas coisas, assim, sabe? Até mesmo uma equipe, amigo que você tem, o treino, assim, aproveitar as pequenas coisas e saber o que você quer, assim, sabe? Fazer metas e, que nem se falou, tentar ser a melhor versão de você mesmo, sabe? Foi o que eu foquei muito esse ano para mim, tentar ser minha melhor versão
aproveitar que a oportunidade que eu estava tendo aqui no Minas e focar uma coisa que eu queria muito, que era as Olimpíadas. Então, é isso, foco, agradecimento, é isso que eu tenho Ótimo de conselho, Fer. conselho, assim. Não sei. Ótimo conselho. Eu Foi o que gostei eu pensei mesmo. para esse ano, assim, em especial, assim, sabe? E agora uma pergunta um pouco difícil, não sei se você vai lembrar, mas teve algum treino absurdo, você que eu já vi treinando, fazendo coisas loucas, Meu um Deus. treino absurdo que você realizou e que te marca até hoje, que você pensa, nossa, como é que eu fiz essa série? Meu Deus. Olha, eu tive muitos treinos absurdos, muitos. Sem, não sei se você sabe, né? Já tive 36 de 200 medley, 100 de 100 de 200 medley várias vezes. Fiz mais de 3 vezes 100 de 100 medley. Já, já 100 de tive 100 mais séries medley. loucas, assim. 100 de 100 A medley. Já cada fiz quanto, assim? Qual intervalo? fechado, era intervalo fechado. Foi dividido em 4 blocos. Era borbo com medley, o primeiro bloco. Daí costas com medley, o segundo bloco. E daí era sempre assim com... No máximo que eu tive pro borbo, pro costas e pro crawl. Pro borbo e pro costas foi um 30, um 25 também, que Nossa. eu fiz mais de uma vez a cada isso. O peito era, acho que fiz uma vez a cada um 40 e um 45. E o crawl já cheguei a fazer a cada um 20 e um 25 também, nesses blocos. Era tudo intervalo em fechado. A única coisa que tinha intervalo maior era para mudança desses blocos, assim, sabe? Porque senão também não tem como aguentar. Nossa. E já fiz 20 km na altitude, com corrida, com bike. Isso foi o Rodrigo chamou de Insane Day. Você Nossa. se lembra disso, não? Eu lembro da foto. Eu lembro da foto. Foi eu e o Gustavo Saldo e a gente fez. Caraca. Mas tive todos esses treinos loucos aí. O que mais me marcou, assim, que eu fiquei passando mal o dia inteiro e que eu fiz muito bem, foi os 20 de 100 costas, melhor média, a cada 2, e minha média foi tudo um 9. Então foi Nossa. mais a média que eu mantive do que o quão difícil era. 20 e 100 melhor média, acho que Piscina. todo mundo faz assim, mas para mim foi a média que eu segurei, que eu passei mal o dia inteiro depois, de tanto Nossa. esforço que eu fiz. Em piscina curta ou Fiquei longa? longa, confesso. Nossa. Mas foi média um 9, um Que 9, minha um 8, a heroína. cada 2. 20. Meu Então Deus. essa me Viu só, marca, pessoal? essa eu tenho muita marcada, Essa é legal, hein? Uhum. Então, pô, Fer, admiro muito sim você. Legal ver essa história e ver onde você chegou e hoje companheiros de equipe, de novo. De novo. Muito legal, um prazer, viu? Então, É Ferzinha, meu também. vamos para as perguntas curtas e rápidas para a gente finalizar. Tá Beleza. pronta? Se não for difícil, tô. Fer, você prefere ter a habilidade de se teletransportar apenas para todos os lugares onde você já esteve, ou ter a habilidade de viajar no tempo, só que apenas para o futuro? Teletransportar. Boa. Você prefere falar todas as línguas do mundo ou falar com todos os animais? Línguas. Ah, chocolate ao leite, branco ou meio amargo? Await. Ah, brigadeiro com ou sem granulado? Sim. Ah, sim. Sei. Agora, para finalizar, se você pudesse se definir uma palavra, qual seria? Ai, ai. Hum, essa é muito difícil. Em uma palavra. Já tinha pensado nessa pergunta antes, você fez pro Nick também. Você não ia passar vergonha aqui. Putz, alegria? Eu É. acho que, né? Eu ia falar, olha, a Você primeira acha? coisa que veio na minha cabeça, porque eu não sei por que veio a minha família na minha cabeça, eu ia falar amorosa. Ah, Alegria também eu perfeito. tenho. Ah, é. Assim, eu Amor. não sei por quê, a primeira coisa que veio na minha cabeça, se não foi em relação à natação, foi em relação ao que eu vivi muito esse ano, tanto com a minha família e com meus amigos aqui em volta, foi tipo alegria, amor, assim, sabe? Conexão com todo mundo, então foi.
amorosa. Me veio na cabeça, não sei por quê. Ótima palavra, Fer. Ótima palavra. Hum, Então, Fer, eu queria te agradecer pela presença. Tenho certeza que o pessoal adorou te conhecer melhor. Eu adorei conversar com você. Foi bem leve, deu para sentir a sua energia, bem tranquila. E é isso, te agradecer mesmo. Eu Então, agradeço você ter me chamado, por ter dado a oportunidade de falar um pouquinho de mim, né? Mas não sei se eu mandei bem, espero que sim. Eu não sou muito boa mandou com bem. entrevista. Foi muito bem. E onde que as pessoas Obrigada. podem te encontrar nas redes sociais? Bom, eu só uso o Insta. Só o Instagram mesmo. Qual que seria o seu arroba? É Fernanda, underline, Goige. Beleza. Pessoal, então se vocês chegaram até aqui, queria de novo, primeiro agradecer vocês por estarem acompanhando o conteúdo e também pedir para que vocês deixem um like, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Assim vocês ficam por dentro desse e de mais conteúdos que eu venho postando por aqui. Isso também ajuda a valorizar o meu trabalho. Então, obrigado de novo, Fer, pela presença e nos vemos em mais episódios. Obrigado. Pode deixar, pode deixar. Obrigada aí, pessoal. Apoio o Curi, que ele está fazendo um trabalho muito legal. Natação aí tem que ser mais reconhecida e mais falada sobre.